Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Bom estar aqui hoje com vocês novamente, né? Hoje é um dia bem concorrido, Dia dos Pais, mas estamos aqui juntos, né? Pessoal, eu queria que vocês pegassem o material de vocês na página de número 35. Peguem, por favor, o material na página de número 35. Hoje a gente vai estudar um tema, gente, que se a gente for analisar aquilo que cai na prova, certamente hoje a gente vai estar diante de um dos temas que é considerado mais importante na prova, que é o tema associado à estatística. Eu acho que talvez a segunda ou terceira aula que eu tenha dado aqui para vocês, eu mostrei exatamente o que é que vinha caindo mais na prova, né? Não sei se vocês lembram disso. A gente colocou uma tabelinha, eu acho que alguns até fotografaram, e naquela tabela constava o quê? Que estatística era o assunto que mais era cobrado na prova. Pela importância do assunto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir o tema de estatística em 2 encontros. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que a gente chama de medida de tendência central, que é uma coisa até relativamente simples, e vai ter uma outra aula só para a gente fazer a parte de análise de gráfico. E aí a parte de análise de gráfico vai ser interessante, porque assim, a gente não precisa saber tanta coisa, é muito mais questão de bom senso do que qualquer outra coisa, a parte de análise de gráfico, tá bom? Então vamos lá comigo, gente. Pegar o material. O assunto de estatística, tá? Dentro do documento oficial do Enem, ele aparece lá como a gente chama de habilidade 27. Tem uma das habilidades das 30 que serão cobradas na prova, que diz o seguinte: calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados ou em gráficos. O que a gente vai trabalhar especificamente hoje, e vocês vão ver que é relativamente fácil, é a ideia da medida de tendência central, tá bom? Então vamos lá comigo. Primeiro, pessoal, medida de tendência central. O que é que significa isso? Medida de tendência central é você ter um conjunto de valores e tentar representar aquele conjunto de valores com um único objeto. Como assim, Alexandre? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Primeiro eu vou especificar quais são as medidas de tendência central que a gente encontra na prova do Enem. Existe uma medida que a gente chama de média aritmética, que para vocês deve ser uma coisa mais ou menos simples, né? Todo mundo sabe como é que calcula a média, mesmo assim a gente vai dar uma revisada. Tem um outro elemento de tendência central que a gente chama de moda, e tem um terceiro elemento de medida central que a gente chama de mediana. A gente vai definir o que é que significa média, vai dar alguns exemplos, tá? Vai definir moda, vai dar exemplos, e vai definir também mediana e vai dar exemplos. Alexandre, todos esses elementos que você está citando aqui, caíram na prova do Enem? Caíram. Pessoal, e o impressionante é o seguinte: se você pegar uma prova qualquer do vestibular, se você pegar a prova do ano passado, de 2014, ou de 2013, ou de 2012, qualquer prova que você quiser, você não vai encontrar uma questão, ou 2, ou 3 questões de estatística, não. Você vai encontrar em cada prova 5, 6, 7 questões de estatísticas em cada prova, tá? Então assim, dificilmente você vai encontrar uma prova que não cobre essas 3 ideias: média aritmética, moda e mediana. Vamos lá para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo que eu queria citar para vocês era o seguinte, o que é que a gente chama de média aritmética? Eu vou dar aqui uma definição, não há necessidade de copiar, porque isso que eu estou comentando já está na apostila de vocês. Eu quero só que a gente tente entender a ideia. O que é a média aritmética? A gente chama de média aritmética de um conjunto de dados numéricos, ao número que se obtém, dividindo a soma dos valores de todos os dados pelo número de dados. Então, por exemplo, a principal ideia da média aritmética, qual é? É criar um ponto de equilíbrio para um conjunto de valores. Alexandre, dá um exemplo para a gente entender melhor. Galera, vamos ver esse exemplo aqui, Esse exemplo que eu vou dar para vocês não está na apostila, mas não há necessidade de copiar, tá bom? O exemplo é o seguinte:
uma livraria vende a seguinte quantidade de livros durante uma certa semana. Suponha que na segunda-feira, essa livraria vendeu um livro na segunda-feira. Na terça-feira vendeu um, na quarta vendeu um, na quinta vendeu um, na sexta vendeu um e no sábado ela vendeu 55 livros. A pergunta da questão é o seguinte: qual foi a média de livros vendidos durante essa semana? Pessoal, para essa questão, quando eu digo qual é a média de livros vendidos durante a semana, eu estou considerando a semana apenas com quantos dias nessa tabela? 6 dias. Eu estou considerando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu quero saber qual é a média de livros vendidos. Como é que a gente vai fazer para calcular a média, pessoal? A gente soma tudo e divide por quanto? Divide pela quantidade de dias da semana que a gente está considerando, né? Então, no caso do cálculo da média, eu faria assim para calcular a média, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 55, tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso aqui dividido por 6. Na hora que a gente fizer a soma dá 60. E 60 dividido por 6 dá quanto? Dá 10. Significa dizer o quê? Que em média a gente consegue vender quantos livros por dia? 10 livros. Agora prestem atenção numa coisa extremamente importante. Pessoal, quando a gente faz o cálculo da média, às vezes a gente acha que a média resolve todos os problemas. Mas em várias situações, efetuar o cálculo da média não é um cálculo muito adequado. Por quê? Porque se você tem um determinado valor que é muito maior ou muito menor do que todos os outros elementos do conjunto, a média às vezes passa uma falsa informação para a gente. Se a gente olhar para a tabela, tá? Eu tenho, olha só, segunda-feira só foi vendido um livro. Terça-feira foi vendida um, quarta, quinta e sexta. Até sexta-feira só foi vendido um livro. No sábado foram vendidos 55 livros. Esse valor do sábado não foi maior do que todos os outros que a gente tem? E aí quanto é que foi a média? A média foi 10. É verdade que a média é 10? É. Mas essa média, embora verdadeira, ela não representa muito bem essa situação. Porque assim, ó, quando a gente escuta a seguinte afirmação: essa livraria vende, em média, 10 livros por dia. O que é que a gente pensa? A gente pensa que todo dia ela deve vender 10 livros, né? Mas na realidade, ó, se a gente olhar as observações que tem aí, as contagens, não tem um dia sequer que ela conseguiu vender 10 livros, né? De segunda a sexta, ela vendeu muito menos do que 10. E no sábado, ela vendeu também muito mais do que 10. Então, como eu estou dizendo para vocês, a gente precisa ter cuidado com essa informação da média. Por quê? Porque se tiver algum elemento muito grande ou se tiver algum elemento muito pequeno, o resultado da média não representa de forma conveniente o conjunto. Mas se a questão pediu para calcular a média, a resposta é essa. Tudo bem isso aí? Beleza? Então vamos lá comigo, ó. Pessoal, exercício 1. Vamos acompanhar. Essa questão aqui, ó, caiu na prova do Enem do ano passado. O enunciado diz assim, ó, vamos ver. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual é o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. Então presta atenção o que é que o texto diz, ó. O texto diz que cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou o seguinte resultado. Você tem uma tabela. A pergunta da questão é: levando-se em consideração os experimentos feitos, eu quero saber qual é o reagente que atende às expectativas do pesquisador. Lembrando um dado importante, ó. Pessoal, no texto, eu queria que vocês marcassem o que está de vermelho aí, ó.
tem uma parte do texto que diz assim, ó, o pesquisador está especialmente interessado naquele, aí você vai marcar isso, ó, o reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Pessoal, se a gente olha para a tabela, quantos reagentes existem na tabela? Reagentes, quantos tem? Tem 5. E a tabela me mostra também que para cada um desses 5 reagentes, eu tenho 5 experimentos. Então você tem o seguinte, ó, para o reagente 1, tem o primeiro experimento, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E tem os resultados, né? Para o reagente 2, tem 5 experimentos. Para o reagente 3, tem 5 experimentos. O que é que eu quero? Eu quero encontrar o reagente que apresenta a maior quantidade dos resultados dos experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Então vocês vão ver o seguinte, a questão é um pouco trabalhosa? É, mas você vai fazer o mesmo cálculo diversas vezes. A ideia da questão é o seguinte, de acordo com a tabela, eu queria que vocês marcassem nessa tabela os resultados que eu tenho para o primeiro reagente. Para o reagente 1, os resultados obtidos foram 1, 6, 6, 6 e 11. Esses são os resultados obtidos. O que é que a questão pede para a gente fazer com esses resultados? Eu quero descobrir quantos desses resultados são valores maiores do que a média. Então eu vou ter que fazer duas coisas. Eu vou ter que pegar os resultados, calcular a média, e depois que for feito o cálculo da média, eu preciso analisar cada resultado desse e comparar com a média, para ver quantos elementos eu tenho acima dela. Então vamos fazer o primeiro cálculo. O primeiro cálculo é o seguinte, ó, a média dos experimentos para o reagente número 1. O que é que eu pedi para vocês marcarem? Eu não pedi para vocês marcarem esses valores? 1, 6, 6 e 11. Não é assim? Quantos valores a gente marcou? 5. O que é que eu vou fazer com esses valores? Vou fazer o cálculo da média. Como é que a gente faz, pessoal, a média desses valores? Como é que se calcula a média? Soma todos eles e divide pela quantidade de elementos. Como são 5 elementos, eu vou somar. 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 11 e vou dividir por 5. Se você somar, o resultado dá 30. E aí 30 dividido por 5 vai dar 6. Aí o que é que a gente tem que anotar então? A gente tem que anotar que para o primeiro reagente, a média dos resultados deu quanto? 6. A média dos resultados deu 6, tá certo? Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a tabela e vou verificar o seguinte. Eu peguei o primeiro reagente, que é esse. Fizemos a média dos valores, não foi? Quanto é que deu a média, pessoal? A média deu quanto? 6. O que é que eu vou verificar agora? Desses valores que eu marquei, existe algum valor desses que está marcado, que está acima da média? Existe algum valor desses acima da média? Existe. Quem? Só o número 11, que é exatamente o experimento número 5. Então, dos resultados, o único valor que está acima da média é o 11. Então, o que é que a gente vai colocar? Que a média dos experimentos para o primeiro reagente foi 6, e se eu quiser saber qual é a quantidade de resultados acima da média, quantos resultados eu tenho acima da média? Somente um resultado. Então vocês vão colocar essa observação, tá certo? Que observação é essa? Na primeira coluna tem os valores, beleza. Aí você vai colocar que na primeira coluna a média deu 6. Tá certo? E se a média deu 6, na primeira coluna só tem um valor maior do que a média. Então deixa esse resultado marcado. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que fazer esse mesmo cálculo para todas as outras colunas. Vixe, Alexandre, dá um trabalhão a questão, dá trabalho de resolver a questão. Agora, tem uma vantagem, qual é? É que o cálculo que você vai fazer é o mesmo. Você não vai ter que pensar em outra coisa. Se a gente for analisar, gente, os resultados do segundo reagente. Na segunda coluna eu tenho 0, 6, 7, 6 e 5. Esses são os resultados para o segundo reagente. O que é que a gente tem que fazer com eles? Tirar a média e depois verificar que resultados eu tenho que estão acima da média. Então como é que a gente faz o cálculo da média? Soma todos os valores e divide pela quantidade, não é assim? Então se eu somar os valores eu vou ter que fazer isso, ó.
0 mais 6 mais 7 mais 6 mais 5. Dividido tudo por 5. Se a gente fizer a soma, o resultado dá 24. 24 dividido por 5 dá 4,8. Então o que é que eu vou ter que anotar? Você vai ter que anotar que na segunda coluna, a média dos elementos deu 4,8. Muito bem. E agora o que é que eu faço? Eu vou tentar verificar o seguinte. Pessoal, nessa segunda coluna, tem algum valor da segunda coluna que é maior do que 4,8? Se tiver, eu vou contar quantos. Pessoal, quais valores aqui são maiores do que 4,8? O 6, o 7, o 6 e o 5. Então, quantos valores tem acima da média? Tem 4 valores acima da média. Então, o que é que você vai anotar? Que se a média deu 4,8, então o reagente número 2 apresenta 4 resultados que são acima da média. Só recapitulando aqui, ó, no primeiro reagente, quanto é que deu a média? O primeiro reagente, quanto deu a média? 6, não foi? Desse resultado, dessa média 6, quantos valores eu tinha acima da média? Só 1. Para o segundo reagente, quanto deu a média? 4,8. Dessa média 4,8, tem algum elemento acima desse resultado? Tem 4 elementos. Vou fazer agora a conta para o reagente 3. Pega os resultados que eu tenho, 2, 3, 8, 10 e 11, e calcula a média. Então vamos calcular a média. A média vai ficar assim, ó. 2 mais 3 mais 8 mais 10 mais 11. Soma tudo, divide por 5. Ficou 34 dividido por 5. Tá, mas 34 dividido por 5, quanto dá isso? A média dá 6,8, tá certo? Pessoal, anotem só o resultado da média para a gente ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, lá na terceira coluna, a média deu quanto? 6,8. O que é que eu preciso verificar? Se tem algum resultado que é maior do que 6,8. Se a gente olha para a terceira coluna, só a terceira, tem algum resultado maior do que 6,8? Tem o 8, o 10 e o 11. Quantos resultados? 3. Então tem 3 resultados que estão acima da média. Até agora, qual é o reagente, até agora, que apresenta mais resultados acima da média? É o segundo reagente, né? O primeiro apresentou 1, o segundo apresentou 4 e o terceiro apresentou 3 acima da média. Vamos para o quarto reagente agora, certo? Esses aí são 3 acima da média. Para o quarto reagente, eu vou pegar os valores e vou efetuar o cálculo da média. Então vamos calcular a média disso aí. Marca os elementos da quarta coluna e calcula a média. Então é 2 mais 4 mais 7 mais 8 mais 12. Divide tudo por 5. Se somar tudo dá 33. 33 dividido por 5 dá 6,6. Então se eu pegar todos os elementos da quarta coluna para tirar a média dá 6,6. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para ver se tem algum elemento dessa coluna cujo resultado é maior do que 6,6. Tem resultado maior do que 6,6 aí? Tem. Quantos? 3. Então são 3 resultados maiores do que a média. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar aqui, para o reagente 4, existem 3 valores que são acima da média. Vou fazer a mesma coisa agora para o último. E aí, se eu fizer por último, eu tenho a resposta da questão. Pessoal, para o último reagente, 1, 2, 9, 10 e 11. O que é que eu faço? Calcular a média. Como é que eu calculo a média? Soma e divide por 5. Se a gente somar 1 mais 2 mais 9 mais 10 mais 11. Somei tudo, dividi por 5. Ficou 33 dividido por 5. Deu quanto? 6,6. Anotem. Então, a média da quinta coluna, está dando 6,6. Agora, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se existe algum resultado dessa coluna cujo valor seja maior do que 6,6. Quem é que é maior do que 6,6? O 9, o 10 e o 11. Então, para a quinta coluna, a média deu 6,6. E existem quantos valores dessa coluna acima da média? Quantos? 3. 3 valores acima da média. O que é que a questão pediu para a gente calcular? A questão pediu para a gente dizer qual desses reagentes apresenta a maior quantidade de elementos acima da média. Então, qual foi o reagente que apresentou mais reagentes acima da média?
mais elementos acima da média? O reagente de número 2, né? Então a resposta da questão seria a letra B. Alexandre, essa questão dá muito trabalho, Alexandre. Dá. Mas o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar aquilo que vem caindo, pessoal, na prova. Essa questão aí não foi tirada de um livro, de uma prova da UES, de uma prova da Unifor, de uma prova da FUVEST. Essa questão foi retirada da prova do Enem do ano passado. Embora dê trabalho, a gente sabe pelo menos uma coisa. É complicado de fazer essa questão? Não, mas é uma questão trabalhosa. Porque a gente precisa fazer o mesmo cálculo 5 vezes. Calculei todas as médias e vi quantas vezes o elemento aparece acima da média. Beleza essa? Então anotem, resposta da primeira questão, letra B de bola. Vamos lá para a segunda agora. Bem, a segunda questão, pessoal, é mais rápida, é mais simples. A segunda questão diz para a gente o seguinte, em um treinamento de salto em distância, um atleta conseguiu, em seus 3 saltos, os seguintes resultados. Então vamos lá. Primeiro e segundo salto, a média deles foi 7,75. Pessoal, prestem atenção no que essa tabela está informando a gente. O enunciado não disse que o primeiro salto foi 7,75 e que o segundo foi 7,75. Eu estou dizendo que a média entre o primeiro e o segundo deu 7,75, tá? A média entre o primeiro e o terceiro salto deu 8,25. E a média entre o segundo e o terceiro salto deu 8 metros. Qual é a pergunta da questão? A pergunta é, qual é a média aritmética dos alcances em metros dos 3 saltos? Então assim, ó, eu não sei quanto foi o primeiro, não sei quanto foi o segundo e não sei quanto foi o terceiro. Mas eu quero calcular a média deles, tá? Eu posso tentar resolver essa questão utilizando um sistema? Pode. Agora a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para analisar o seguinte. O que é que a questão está pedindo para a gente? O enunciado pediu para a gente dizer qual é o alcance do primeiro salto, do segundo e do terceiro? Não, a questão não pediu o alcance. A questão pediu para a gente determinar o quê? Pediu para a gente determinar a média dos 3. Então como é que eu vou fazer para calcular a média dos 3? Vamos acompanhar comigo que vocês vão ver que é até relativamente simples. Eu vou dizer o seguinte, ó. Os resultados obtidos em cada salto foi o seguinte. Qual foi a distância que esse atleta conseguiu no primeiro salto? Eu não sei. Eu vou chamar esse primeiro salto de A, o resultado, tá certo? Então, quanto ele alcançou, eu vou chamar de A. Quanto foi que ele alcançou no segundo salto? Não sei. Vou chamar de B. Quanto ele alcançou no terceiro salto? Não sei, vou chamar de C. A questão não pediu para a gente determinar o valor do A, do B e do C, não. Eu quero calcular a média entre os 3 saltos. E como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso verificando o seguinte. Pessoal, o que é que está escrito na primeira linha dessa tabela? Na primeira linha está escrito que se ele pegar o primeiro salto, pegar o segundo salto e calcular a média, quanto dá? A média entre o primeiro e o segundo. Não dá 7,75, né? Como é que a gente faz para calcular a média entre o primeiro e o segundo? Eu pego o primeiro, que eu chamei de A, pego o segundo, que eu chamei de B, somo os 2 e divido por 2. E aí se eu fizer A mais B dividido por 2, o resultado dá quanto? 7,75. Isso é o que a primeira linha da tabela me informa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa igualdade que está aqui e vou simplesmente multiplicar cruzando. Eu não tenho uma fração em igualdade? Eu não posso multiplicar cruzando? Se a gente multiplicar, a conclusão que a gente chega é que A mais B vai dar quanto? O A mais B vai dar 2 vezes 7,75. E 2 vezes 7,75 dá quanto? 15,5. Alexandre, como é que vê esse resultado? Eu peguei essa fração, A mais B sobre 2 igual a 7,75 e multipliquei cruzando. Então ficou A mais B vezes 1 igual a 2 vezes 7,75. 15,5. O que é que eu queria? Que vocês guardassem esse resultado aí, tá? Então anotem esse resultado. A mais B vale 15,5. O que é que significa dizer isso? Se eu pegar o alcance do primeiro e somar com o alcance do segundo,
dá 15,5. Joia? Vamos agora para a segunda linha da tabela. O que é que diz na segunda linha? Que a média entre o primeiro e o terceiro salto está dando quanto a média? Vê para mim, na segunda linha, a média deu quanto? 8,25? Pronto, se a média deu 8,25, do primeiro com o terceiro, é o primeiro com o terceiro, é? Então o que é que eu faço? Eu vou fazer assim, ó, A mais C dividido por 2, que é o primeiro mais o terceiro dividido por 2, está dando 8,25. Faça a mesma coisa que eu fiz no slide anterior. Eu vou multiplicar cruzando. Se eu multiplicar cruzando, sobra que A mais C vale quanto? 16,5. Estou repetindo a ideia que eu utilizei na questão anterior, tá certo? No item anterior. Então já tenho duas conclusões. Qual é a primeira conclusão? É que A mais B deu quanto? Quanto foi que deu A mais B? 15,5. Isso é o A mais B. Quanto é que está dando A mais C? A mais C está dando 16,5. Guarda esses resultados. Vou para o terceiro resultado agora. O que é que diz na terceira linha da tabela? Que a média entre o segundo e o terceiro deu quanto? Deu 8. Se a média entre o segundo e o terceiro deu 8, eu vou somar. Ó. O segundo é B e o terceiro é C. Então B mais C sobre 2, isso é a média. A média está dando 8. Multiplica cruzando de novo. Se eu multiplicar cruzando, quanto é que vai dar B mais C? B mais C vai dar 2 vezes 8, que dá 16. Pronto. Quantos resultados nós conseguimos? 3 resultados, não foi? O que é que eu vou fazer agora com esses 3 resultados? Eu vou escrever todos eles para a gente saber qual vai ser o próximo passo. Os resultados que nós obtivemos até agora foram os seguintes. Nós temos que o A mais B é 15,5, foi nossa primeira conclusão. Segunda conclusão, o A mais C deu 16,5. E a terceira conclusão é que o B mais C foi 16, não foi? Agora vamos parar um pouquinho, vamos analisar os resultados que eu tenho e vamos ver o que é que a questão pediu para a gente calcular. A questão pede para a gente calcular o quê? A média dos 3 saltos. Pessoal, o que é que eu devo fazer? Esquece o que está aí por enquanto. O que é que eu preciso fazer para calcular a média dos 3 saltos? Eu tenho que somar os 3 e dividir por quanto? Por 3, não é não? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente chegar na média, eu vou pegar todos os resultados que eu obtive e vou somar os resultados para ver o que é que acontece, tá bom? Pessoal, se eu somar tudo que está do lado esquerdo e somar tudo que está do lado direito. Pessoal, do lado esquerdo tem A mais B, tem A mais C e tem B mais C. Quantas vezes aparece o A? Do lado esquerdo, quantas vezes aparece o A? 2. Quantas vezes aparece o B? 2. Quantas vezes aparece o C? 2. Então, se eu somar tudo que está do lado esquerdo, vai ficar 2 vezes A, mais 2 vezes B, mais 2 vezes C. Do outro lado, eu vou fazer 15,5, mais 16,5, mais 16. Então, se a gente somar, vai ficar assim, ó. De um lado fica 2A mais 2B mais 2C, porque aparece o A 2 vezes, o B 2 vezes e o C 2 vezes. E do outro lado fica 15,5, mais 16,5, mais 16. Se somar tudo, dá quanto? 48. Me diga o seguinte, pessoal, essa igualdade que está aí, 2A mais 2B mais 2C igual a 48. Se eu quiser simplificar por 2, dá para simplificar? Dá ou não dá? Dá, porque tem 2A, tem 2B, tem 2C, tem 48, dá para dividir por 2. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa igualdade, vou repetir, ó, estou repetindo o que eu acabei de mostrar para vocês. Vou pegar essa igualdade e vou dividir todos os elementos por 2. O que é que acontece se eu dividir tudo por 2? Como é que fica? Diz aí para mim, dividir tudo por 2, o que é que sobra? A mais B mais C igual a 24. Então a conclusão que eu chego é essa aí, ó. A mais B mais C igual a 24. Poxa, Alexandre, e agora? Bem, gente, agora a gente já está pertíssimo da solução. Vamos analisar o resultado que eu tenho, A mais B mais C igual a 24, e vamos analisar a pergunta. De novo, qual é a pergunta da questão? Qual é a média para os 3 saltos? Como é que eu faço para calcular a média dos 3? Soma os 3 e divide por 3.
Pessoal, se eu somar os 3, eu já sei quanto dá. Se eu somar os 3, dá quanto? Não dá 24? Então é só pegar essa soma e dividir por 3. Então vai ficar assim, ó. A média aritmética dos alcances em metros dos 3 saltos. Então, para calcular a média, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer A mais B mais C, soma os 3 e divide por 3. Eu não sei quanto é que é só o A, quanto é que é só o B e quanto é que é só o C. Eu não sei, mas eu já sei quanto é que é A mais B mais C. Quanto é que é A mais B mais C? 24, não deu? A mais B mais C não deu 24? Então ficou 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá quanto? Dá 8. Esse 8 representa a média, porque eu somei tudo e dividi por 3. Qual é a pergunta? Né? Qual é a média? Então quanto é que deu a média? 8. Resposta da questão 8. Qual é o item que tem isso aí, gente? O item que tem isso aí é a letra D de dado. A média foi 8. Beleza essa? Sim ou não? Pronto, ó, se a gente somar tudo e dividir por 3, dá o resultado. Mas é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando que se você somar tudo que tem de um lado e tudo que tem de um outro, qual é o cuidado que eu preciso ter? É que quando você soma tudo que está do lado de cá, você está contando o primeiro salto 2 vezes. Você está contando o segundo salto 2 vezes. E você está contando o terceiro salto 2 vezes. Do outro lado, a soma dá 48. Mas 48 é o primeiro mais o segundo mais o terceiro? Não. 48 é 2 vezes o primeiro, 2 vezes o segundo e 2 vezes o terceiro. Então, quando a gente simplifica, divide tudo por 2, o que é que sobra? Que o primeiro mais o segundo mais o terceiro deu 24. Mas se eu sei quanto é o primeiro mais o segundo mais o terceiro, então eu sei fazer a média. É só somar isso, que a gente já sabe que é 24, e dividir por 3. Tá certo? Eu só fiz mostrar como é que ia ser feito o cálculo. Se a gente usasse essa mesma ideia para as outras, isso vai servir? Claro, vai servir. Eu só preciso ter cuidado com um detalhe. Qual é o detalhe? É perceber se do outro lado da igualdade, desses que eu contei os saltos, se vai aparecer a mesma quantidade para todo mundo. Porque vamos supor, não é esse caso, mas vamos supor que do primeiro lado, quando você somasse, aparecesse o primeiro salto 2 vezes, o segundo 2 vezes e o terceiro só 1 vez. Aí não dá para você simplificar. O importante dessa questão, o que é? É que a quantidade de saltos do primeiro, do segundo e terceiro seja contada a mesma quantidade de vezes. Aí a gente pode fazer isso. Tá certíssimo, tá bom? Joia essa? Pronto. Pessoal, agora eu queria que vocês prestassem uma atenção tremenda agora, porque eu vou mostrar para vocês uma questão que parece ser muito fácil, mas é uma questão que induz demais ao erro. Por quê? Pessoal, a ideia da média aritmética, o que é que eu disse para vocês? Que a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque nem sempre a média representa de forma ideal o conjunto de valores. Aquele primeiro exemplo que eu dei, vocês lembram da livraria? Vendeu um livro na segunda, um na terça, até na quinta. No sábado vendeu 55 livros. Quanto é que deu a média? 10. Qual é a impressão que a gente tem? É que todo dia ela consegue vender 10 livros. Só que essa impressão é errada. Porque não tem nenhum dia que ela consiga vender 10 livros, né? De segunda a sexta ela vendeu muito menos do que 10. E no sábado ela vendeu muito mais. Mas a média no final das contas deu 10. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Pessoal, cuidado quando a gente fizer qualquer média envolvendo velocidade e tempo. Existe um tipo de média que às vezes a gente evita trabalhar em sala de aula porque parece que dá muito trabalho. É o que a gente chama, pessoal, de média harmônica. Quais são as médias que normalmente se trabalha? É a média aritmética, a média ponderada, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que funciona, e que é bem simples, a média harmônica e a média geométrica. Essa média harmônica, eu não vou nem colocar a fórmula dela, por quê? Porque se eu colocar, você vai dizer assim, Alexandre, eu tenho certeza que eu nunca vou aprender isso na minha vida. Então o que é que eu vou fazer? A gente vai resolver uma questão de média harmônica sem utilizar a fórmula. A gente vai tentar utilizar uma coisa que seria mais fácil a gente pensar na hora da prova, porque, pessoal, quanto mais a gente tem que decorar, menos a gente aprende. Se você decorar 500 fórmulas, você não está aprendendo nada.
Às vezes chega na hora da prova, você tem que pensar um pouquinho e você só tem aquele negócio decorado, você não sabe nem como é que aplica, tá? Eu só queria que vocês tivessem cuidado com um detalhe. Qual é o detalhe? É que essa média harmônica, que eu vou ensinar como é que a gente trabalha, ela deve ser aplicada normalmente, não é a única situação, mas normalmente, quando é que a gente aplica essa média harmônica? Você vai aplicar a média harmônica quando você estiver trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Alexandre, o que é que significa grandezas inversamente proporcionais? São grandezas em que, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Ou então, se uma diminui, a outra aumenta. Ah, sim, não entendi nada. Um exemplo mais clássico que tem, velocidade e tempo. Pessoal, vamos supor que eu queira sair daqui lá para a Barra do Ceará. E eu tenho uma velocidade no meu carro, tá certo? O que é que acontece se a gente aumenta a velocidade? Quando eu aumento a velocidade, eu vou gastar mais tempo? Não, eu vou gastar menos tempo. Então, se eu saio de um ponto para o outro, certo? E aumento a velocidade, se eu aumentar a velocidade, o tempo faz diminuir. Significa dizer então o quê? Que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto um aumentou, a outra foi diminuir. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando cai uma questão dessa aqui, ó, olha a questão de número 3. Presta atenção, olha a questão 3. O enunciado diz assim, ó. Na viagem de ida para a sua casa de praia, Fábio notou que a velocidade média foi de 90 km por hora. Então o professor Fábio saiu da casa dele, foi na casa de praia e eu não sei que distância é a casa dele para a casa de praia, mas a velocidade do carro dele foi em média 90 km por hora. Utilizando o mesmo trajeto da ida, na viagem de volta à sua residência na cidade, a velocidade média foi de 45 km por hora. Aí a pergunta é, considerando então a ida e a volta, cuidado, ele quer considerar a ida e a volta. Eu quero saber qual foi a velocidade média da viagem. Pessoal, isso aqui mata o aluno na hora da prova. Por quê? Porque o cara pensa assim, Alexandre, essa aqui, ainda bem que cai uma questão dessa, porque essa aqui eu vou acertar. E às vezes a gente esquece que essa é exatamente a pegadinha da prova. O que é que o texto diz? Que a velocidade de ida foi quanto? 90. A velocidade de volta foi quanto? 45. O texto diz que o caminho que ele fez para ir foi o mesmo caminho que ele fez para voltar. Aí qual é a pergunta que é feita? Qual é a velocidade média, considerando a ida e a volta? Aí qual é a armadilha que muita gente cai? Alexandre, se foi 90 na ida e se foi 45 na volta, e se eu quero calcular a média, então eu vou fazer 90 mais 45 e vou dividir por 2. Não foi 90 na ida e 45 na volta? E eu não quero a média? Então soma e divide por 2. Não. Não por quê? Porque velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então não é para fazer a média desse jeito. E como é que a gente vai fazer então, Alexandre? Bem, eu vou explicar para vocês agora. Agora o que é que eu queria que vocês colocassem na cabecinha de vocês, ó. Se eu estiver resolvendo uma questão que trata de grandezas inversas, na hora que a questão pedir para fazer o cálculo da média, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. A resolução dessa questão vai ficar assim, ó. Vamos analisar aqui comigo. O Fábio vai sair da casa dele para a casa de praia, né? Na ida, qual é a velocidade do carro? 90 km por hora, quando ele sai de casa e vai para a praia. A ida é 90 km por hora, tá certo? E aí o texto diz, não sou eu que estou achando isso, o texto diz que ele vai utilizar o mesmo trajeto da ida na viagem de volta. Só que quando ele voltar pelo mesmo caminho, a volta vai ser com outra velocidade. Qual vai ser a velocidade da volta? 45 km por hora. Então eu queria que vocês anotassem isso aí, tá? Ó, bota uma setinha indo, 90. Uma setinha voltando, 45. Tá bom? Anota isso, ó.
Indo a velocidade é 90, voltando a velocidade dá 45. Joia. E agora? Agora é o seguinte, vamos lá. Pessoal, tem uma coisa que se a gente estipular um resultado, a gente não cai mais nessa armadilha. O enunciado da questão disse: qual é a distância da casa do Fábio para a praia? O enunciado disse? Não, só disse a velocidade, não é? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir um valor para essa distância. Aí tu pode fazer isso? Pode. Eu posso atribuir qualquer valor que eu quiser para a distância. Lembrando que a questão disse que na ida e na volta ele usou o mesmo caminho. Então a distância da ida foi a mesma distância na volta, certo? Bem, o que é interessante? Não é obrigado, mas facilita muito o meu trabalho se a gente pensar assim, ó. Na ida era 90 km por hora, na volta foi 45, não é? Então, como eu não sei a distância, eu vou atribuir um valor qualquer para a distância, mas seria interessante, para o meu cálculo ficar mais fácil, que esse valor fosse um valor divisível por 90, que é a velocidade da ida, e também fosse divisível por 45, que é a velocidade de volta. Então, vamos escolher um valor, qualquer que você quiser, que dê para dividir por 90, que é a velocidade da ida, e dê para dividir por 45, que é a velocidade da volta. 90. 90 dá para dividir por 90? Dá. E por 45. Mais uma vez, esse valor que eu estou colocando é um valor totalmente aleatório. Podia ser qualquer outro? Podia. Mas se você colocar outro, o teu cálculo vai ficar mais difícil. Então eu vou supor que a distância percorrida é 90 quilômetros. Agora, olha só como a questão vai ficar fácil. A questão vai ficar fácil porque a velocidade média na ida não foi 90 km por hora? Pessoal, o que é que significa 90 km por hora? É que em 1 hora esse carro percorre o quê? 90 quilômetros. Se a velocidade foi 90 km por hora, quer dizer que em 1 hora ele percorreu o quê? 90 quilômetros. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é simples. Pessoal, quanto tempo levou para o Fábio sair da casa dele e para a casa de praia? Quanto? 1 hora. Por quê? Porque a distância é 90 quilômetros. E o carro está com a velocidade de 90 km por hora, então ele levou 1 hora para ir. Tudo bem isso? Sim ou não? Beleza, então anotem isso aí. Anotem isso, ó. Que a distância na ida, 90, a velocidade é 90 km por hora. Essa informação foi dada na questão. E aí, a partir disso, eu consigo concluir que o tempo gasto na ida foi de 1 hora. Tudo bem? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo raciocínio, só que na volta. Vamos pensar agora na volta. Na volta, pessoal, qual é a distância? Pessoal, o caminho que ele usou para ir, foi o mesmo caminho para voltar? Foi ou não foi? A questão está dizendo que foi. Então, se na ida a distância foi 90, na volta a distância é quanto? 90. Então, a distância da volta é 90 quilômetros. Só que tem uma diferença. Qual é? É que a velocidade da volta foi outra. Qual foi a velocidade? A velocidade foi 45 km por hora. Está escrito no texto ou não está isso? Que na volta foi 45. Bem, o que é que significa um carro com a velocidade de 45 km por hora? Significa dizer que a cada hora ele percorre 45 quilômetros. Pessoal, se em cada hora ele percorre 45 quilômetros, quanto tempo ele vai gastar para percorrer 90 quilômetros? Quanto? 2 horas. Então significa dizer que na volta ele levou mais tempo, não foi? Por que ele levou mais tempo? Porque ele reduziu a velocidade. Então qual foi o tempo de volta, pessoal? O tempo de volta foi 2 horas. Pronto. Agora a gente está preparado para resolver a questão. E vocês vão ver que o cálculo que eu vou fazer agora é bem simples. O enunciado pediu o quê? Para considerar a ida e a volta e determinar qual era a velocidade média. A velocidade, né, em quilômetros por hora que eu quero. O que é que significa calcular a velocidade em quilômetros por hora? É saber quantos quilômetros eu rodei
na ida e na volta e quanto tempo eu gastei na ida e na volta, certo? Então vamos lá. Considerando a ida e a volta, qual é a velocidade média da viagem? Pessoal, qual foi a distância total percorrida? 90 na ida. E na volta? 90 também. Eu não estou perguntando a velocidade. Eu estou perguntando a distância que ele percorreu. Então, na ida ele percorreu 90. Na volta ele percorreu 90 quilômetros. Qual foi a distância total percorrida? 180 quilômetros. Agora eu quero saber o seguinte. Quanto tempo ele gastou para percorrer esses 180 quilômetros? Na ida, ele levou quanto tempo na ida? 1 hora. E na volta? 2. Mas não é para considerar a ida e a volta? Então, na ida e na volta, quanto tempo ao todo ele gastou? 3 horas. Significa dizer, então, que ele percorreu 180 quilômetros em 3 horas. O que é que a questão pediu? Para a gente determinar a velocidade. Como é que eu calculo a velocidade? Eu vejo o espaço que ele percorreu e divido pelo tempo. Qual foi o espaço que ele percorreu? 180 quilômetros. Quanto tempo ele gastou? 3 horas. Então, se eu dividir um pelo outro, olha o que é que vai acontecer. 180 dividido por 3 dá quanto? 60. 60 o quê? Quilômetros por hora. Então, essa é a resposta à questão. Certo? Então, só voltando. Tenham cuidado quando o enunciado da questão pedir para você fazer o cálculo de velocidade média. Tá certo? Porque velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora que eu pedir a velocidade média, só tem essa maneira de resolver? Não, tem outras. Só que eu particularmente acho que se eu ensinar outra maneira, dá mais trabalho do que essa aqui. Eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar e tentassem perceber o seguinte: eu não preciso de uma fórmula mágica para resolver a questão. Eu vou pensar em coisas simples. Não sei qual é a distância de ida, não sei qual é a distância de volta, mas a questão está dizendo que é a mesma. Então eu atribuí um valor. Só que na hora de atribuir o valor, qual foi o cuidado que eu tive? Eu olhei a velocidade. Foi 90 para ir e 45 para voltar. Então o que é interessante? Não é obrigado. O que é interessante para facilitar meu cálculo? Que eu estabeleça uma distância que dê para dividir por 90 e dê para dividir por 45. Podia ser 180? Podia. Mas era mais fácil você botar 90. E se eu botar 180? Dava exatamente a mesma resposta no final das contas. Tá certo? Joia? Beleza. Então a resposta da questão, letra E. 60 km por hora é a velocidade. Muito bem.